Pedro Melo quem está com a gente ou não? É o Márcio Rocha, Ana? É o Márcio Rocha, mudou a reportagem aqui, Grande eu não Márcio. escrevi. É você, Márcio, boa tarde. Como é que você tá, Márcio? Tá calor aí, frio, seco? Seco tá, né? Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Sim, sou eu. Estou aqui em Brasília trazendo as informações para vocês aí em São Paulo. Só para atualizar, aqui está bastante seco nesse momento. A gente não tem chuva, tem mais de 100 dias aqui em Brasília. Nesse momento, mais de quase 30 graus de temperatura. Que isso? Nesse momento, e 20% de umidade relativa do ar. Bastante seco, mas como a gente mora aqui em Brasília já está acostumado, nessa época até meados de setembro, quase início de outubro, não chove quase impossível a chuva aqui. Se chover em agosto, por exemplo, você pode preparar que o fim do mundo está próximo, mas aí a chuva mesmo volta aqui em Brasília a partir de outubro. E aí a gente fica fazendo aquele velho mecanismo, né? Toalha molhada, umidificador, essas coisas tudo que a gente está acostumado nessa época do ano, viu, pessoal? As aulas chegam até a ser suspensas aí em Brasília em determinadas épocas por falta da umidade relativa do ar mesmo. Então, os alunos sofrem uma enormidade. Acho que ainda não estão suspensas não, mas deve acontecer. Agora de agosto para setembro, alguns dias pelo menos, as aulas são suspensas. É muito impressionante. Sofrido, né? É verdade. Ô Márcio, querido, vamos lá. Vamos começar com esse papo aí de arma de fogo. Cidadão que tem porte de arma, que pode circular com a arma dele no carro, no comércio, vai no mercado. Cidadão que tem o porte de arma, né? Esse cidadão, se tudo acontecer como está se desenhando no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, ele poderá sofrer algum tipo de restrição no dia da votação, né? Mas isso depende de uma discussão dentro do TSE, não é, Márcio? Exatamente, Joel. A pauta, inclusive, da sessão do TSE desta terça-feira está bastante movimentada, né? Deve dar uma mexida aí no cenário das eleições. Um dos processos que vão ser analisados nesta terça-feira é exatamente esse, né? Uma consulta que foi feita por partidos de oposição, trata exatamente de esclarecimentos, né? Para saber se realmente vai ser proibida a circulação de pessoas portando armas nos locais de votação e também nas sessões eleitorais nos dias 2 e 30 de outubro, que são exatamente aqueles dias que vão ser realizados o primeiro e o segundo turno das eleições. O relator dessa ação é o ministro Ricardo Lewandowski. A gente já deu uma apurada entre os ministros do TSE. A expectativa é que ele apresente o relatório com alguma restrição, exatamente qual, se vai ser proibição total, se pode andar nas ruas, mas não pode entrar nas sessões, enfim, todo esse processo a gente vai descobrir agora às 7 horas da noite, que é quando começa essa sessão do TSE. Essa sessão também deve analisar algumas representações contra o presidente Jair Bolsonaro sobre aquela questão, aquela reunião que ele fez com os embaixadores, em que ele criticou, né, uma das várias vezes que ele criticou as urnas eletrônicas, e também ele vai ser analisado, né, esse encontro vai ser analisado por possível ataque ao sistema eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, propaganda eleitoral antecipada e também o uso do aparato do Estado para promover desinformação. Quem está cuidando desse processo é a ministra Maria Cláudia Buchianeri, que deve também, a partir das 7 horas da noite, apresentar o relatório que será analisado pelos demais ministros do plenário do TSE. E o plenário também começa a julgar agora os pedidos de registro de candidaturas à presidência da República, esses pedidos que foram protocolados até o dia 15 de agosto. O prazo está previsto no calendário oficial das eleições, e aí essas análises devem continuar até o dia 12 de setembro. Nesta primeira sessão, a expectativa é que os ministros analisem o registro do candidato do Unidade Popular, o Leonardo Péricles, que tem como relator aí o ministro Mauro Campbell. O ministro vai apresentar o relatório dele em relação a essa candidatura do UP, né, da Unidade Popular, e aí os ministros vão decidir se está valendo ou não. Ao longo dessa semana, a expectativa também é que outras candidaturas sejam analisadas. Na fila, vamos dizer assim, estão as candidaturas de Ciro Gomes, do PDT, e também de Roberto Jefferson, do PTB. Devem ser analisadas ainda nessa semana. E lembrando também, só para fazer uma lembrança rápida, né, que Roberto Jefferson está em prisão domiciliar e teve o pedido de registro impugnado pelo Ministério Público Eleitoral. O TSE, inclusive, suspendeu a propaganda obrigatória, né, de Roberto Jefferson até que essa candidatura seja analisada pelo plenário do TSE. Outras candidaturas, Felipe Dávila, do Partido Novo, Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, do PL, do constituinte Emael, do Democracia Cristã, e também do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, devem ser os próximos a serem julgados. Ainda falta, né, e até o dia 12 de setembro, deve ser analisar também as candidaturas de Simone Tebet, do MDB, e Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, e Vera Lúcia, do PSTU.
Tem um ponto nessa questão das candidaturas que a gente ainda não sabe como é que vai ser tratada a candidatura de Pablo Marçal, porque o PROS, que é o partido dele, retirou a candidatura, né, aquele conflito interno envolvendo dirigentes do PROS, retirou a candidatura exatamente para apoiar o ex-presidente Lula. Também deve ser analisado nos próximos dias. Lembrando que para serem analisados, esses pedidos de registro devem ser protocolados no TSE com a documentação relativa à convenção partidária, né, que escolheu exatamente esses candidatos a presidente e a vice-presidente. Então agora é só esperar às 7 horas da noite, que é quando começa a sessão do TSE, para a gente saber se tudo isso que eu falei vai ser analisado mesmo nessa sessão ou se vão ser deixadas para as próximas sessões do tribunal. Fechado, vamos acompanhar, Márcio. Ô, Márcio, eu acabei de receber uma mensagem de um colaborador aí em Goiás. Vê se procede a mensagem, ó. Não sei porque do jeito que tá aqui, Joel, não tá compensando mesmo. Aqui tá seco. Isso aqui fazendo calor. Ontem, para dormir lá em casa, foi ligar o ventilador, não aguentava não, mas tá fazendo calor demais. Esquentou agora foi de uma vez. Mesma coisa que você falou, né, Márcio? Exatamente. Aqui ainda mais nesse horário de 12h25 da tarde, né? Aqui faz um calor, tem um sol para cada um aqui em Brasília nesse horário. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Um abração pra você, Tchau. viu? Vai se hidratar, velhinho, mas com água, viu? Vai se hidratar, mas com água. É isso aí. Tomar água até quase morrer afogado. Boa.